E aí galera, tudo certo? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as funções orgânicas ou os grupos funcionais. A gente tem vários tipos, né, de funções orgânicas. Para o vestibular a gente estuda apenas os principais, né? Então a gente vai dividir aí em 5 módulos, né, essa aula, né, de funções orgânicas. A gente vai falar primeiro de álcoois e de fenóis. Depois no segundo módulo vamos falar de aldeídos, cetonas. A gente vai ter também no terceiro módulo éteres, aminas e os derivados halogenados. E no módulo de número 4, os ácidos carboxílicos e os derivados dos ácidos carboxílicos, que são os ésteres e as amidas, certo? E aí, para finalizar, a gente vai falar das propriedades físicas, né, ponto de ebulição, solubilidade das substâncias orgânicas. Beleza, gente? Bom, então a gente vai começar aqui falando dos álcoois. O que é um álcool? É um tipo de composto orgânico que apresenta, né, na sua estrutura o grupo hidroxila, que é o grupo OH. Então, assim, pessoal, cada tipo de composto orgânico, cada função orgânica possui o seu grupo característico, ou então, como vocês preferirem, né, o grupo funcional. Qual que é o grupo característico ou grupo funcional que vai estar presente em qualquer molécula de álcool, né? O que faz um composto orgânico, né, pertencer à classe dos álcoois é a presença justamente desse grupo hidroxila aí, que é o OH. Tudo bem, gente? Bom, mas não basta apenas ter hidroxila, né? Essa hidroxila, né, ela tem que estar ligada a um carbono saturado, certo, gente? Então, álcoois são compostos orgânicos que possuem uma ou mais, né, hidroxilas ligadas sempre a um carbono saturado, ok, gente? Bom, o álcool mais simples de todos, né, é o álcool de um carbono, que é o metanol, certo? Bom, o metanol, né, como o nome já fala, né, lembra lá que a gente falou, né, na aula de nomenclatura, né, que o nome do composto orgânico, né, ele é dividido em partes, né? Então essa primeira partezinha aí que eu até destaquei na cor amarela, isso é o prefixo, tá? Então o prefixo met quer dizer o quê? Que eu tenho um carbono na cadeia, né, desse composto orgânico aí. Tudo bem, gente? E o ol seria o sufixo característico para os álcoois. Então, sempre que a gente tiver, né, que fazer a nomenclatura de um álcool, a gente vai usar aí esse ol como sufixo, tudo bem? A gente tem também o etanol, né? Como vocês estão vendo aí, o etanol é o álcool de 2 carbonos. O etanol é o álcool comum, né? É o álcool mais usado, o álcool mais produzido, o álcool mais importante, né? Então é aquele que está presente, né, no combustível, é aquele que está presente nas bebidas, é aquele que a gente usa também, né, para limpeza, tá? O álcool, né, de 2 carbonos, ou seja, o etanol, ele também pode ser chamado de álcool etílico, tá? Então, o que está aparecendo aí para vocês? Então, vocês estão vendo que na frente da molécula eu tenho dois nomes, né? Etanol, gente, é o nome IUPAC, tá? Álcool etílico é uma nomenclatura que a gente fala nomenclatura usual. Então, ele não é a nomenclatura IUPAC, né? Se lá no vestibular, né, aparecer uma molécula orgânica, uma molécula de um álcool, e você tiver que fazer a nomenclatura, né, dar o nome oficial lá, o nome IUPAC, vocês vão usar, né? Esse que está aí colorido, né? O et, 2 carbonos, an, porque é cadeia saturada, e o ol no final, né? Porque ele é um álcool, né? O sufixo que você vai usar, certo? Então, a gente sempre dá preferência em usar a nomenclatura IUPAC, mas às vezes pode, né, aparecer aí a nomenclatura usual, tudo bem? Que é essa que vai estar entre parênteses aí, certo? Gente, a nomenclatura usual é bem simples, é só você ver onde a hidroxila está ligada, que tipo de grupo orgânico essa hidroxila está ligada. Então, no metanol, o grupo OH está ligado a um metil, né, que é o grupo CH3, por isso que ele chama álcool metílico, ok? O etanol, ele possui esse mesmo grupo OH, que é a hidroxila, ligado no etil, tá? O grupo orgânico é o etil, por isso álcool etílico, certo, gente? E esse último que aparece aí é o butan 2-ol. Por que tem esse nome? Né? O but indica que são 4 carbonos, né? Esse an aí, ele é usado quando a cadeia é saturada. E 2, gente, é a posição. Qual é a posição, né, do grupo característico, do grupo funcional que é a hidroxila? É o carbono de número 2, tá? Então, aquela extremidade que está mais próxima do grupo funcional, a gente vai adotar então como sendo o nosso carbono de número 1. Então, se o grupo OH está logo, né, na sequência, é o segundo carbono aí da cadeia, né, contando da esquerda para a direita aí, então o grupo funcional no carbono 2, então a gente põe o 2 antes do ol, certo? Se a gente for analisar, né, o tipo de
grupo orgânico, né, ao qual a hidroxila está ligada, né, é o sec-butil, tudo bem? Por isso que então ele pode ser chamado também de álcool sec-butílico. Beleza, gente? Então, vocês viram que é bem fácil, né? E o esquema é bem parecido com os dos hidrocarbonetos. Só que no final a gente não vai ter o O, né? Que é característico para hidrocarbonetos. A gente vai ter o OL no final. Beleza, gente? Bom, aqui eu tenho, gente, o esquema, né? Vocês estão vendo aí de bolinhas, certo? Na direita. E a fórmula estrutural aí, né? Do álcool mais simples, tá? Que é o metanol. Então vocês estão vendo aí, certo? Que o carbono aí ele é tetraédrico, né? Então um dos hidrogênios está para trás do plano do carbono, outro hidrogênio está para frente, né? Certo? Então aparece aí, né, do lado aí, né, na forma de bolinhas, dá para ver melhor essa estrutura tridimensional, certo? E o grupo OH, né, que é a hidroxila, você vê que o oxigênio está de vermelho aí, né? Certo? Esse grupo OH na ponta, na extremidade, né? Certo? Isso aí caracteriza aí, né, o metanol, beleza, gente? Bom, aí a gente vai ter mais alguns álcoois aí, ó. O álcool, né, benzílico. Quem é o álcool benzílico? Se a gente pegar lá o metanol, que é o álcool de um carbono, se a gente tira um dos hidrogênios e no lugar né, desse hidrogênio a gente insere um grupo fenil, a gente vai ter o quê? O fenilmetanol, certo? Então o que é o fenilmetanol? Você tirou o hidrogênio do metanol e colocou um fenil no lugar, certo? Esse aí é o álcool benzílico, certo? Aí a gente tem o 3-metil-butan-2-ol, lembrando que a gente tem aí uma ramificação, que é o metil, e aí a gente tem um grupo funcional. Aí você pergunta assim, mas e agora? Qual que é a prioridade? Eu devo numerar a cadeia a partir daquela ponta mais próxima da ramificação ou a partir daquela ponta que está mais próxima do grupo funcional? Então a prioridade, gente, vai ser o grupo funcional, certo? Então aí, como o grupo característico, né, do álcool, que é o OH, está mais próximo aí dessa ponta da esquerda de vocês aí, então o carbono de número 2, né, é o do grupo funcional, então o carbono de número 3 é onde está o metil, certo? E a gente tem aí também um álcool, né, que na verdade é um triálcool, tá? Que para o nosso organismo é o mais importante de todos, que é o glicerol, certo? O propan, 1,2,3-triol, ele é o glicerol, tá? Porque tem esse nome, propan, 1,2,3-triol. Lembra que o prop indica o quê? 3 carbonos, né? No carbono 1 tem o grupo OH, no carbono 2 tem outro e no carbono 3 tem outro. Então eu preciso indicar onde que estão esses grupos funcionais aí, certo? Por isso que eu coloquei o 1, o 2 e o 3 antes, né, da partícula aí, triol. Tri é o prefixo multiplicador, né? Quer dizer que são 3 vezes alguma coisa. Triol. Então 3 vezes o grupo funcional OH, que é a hidroxila. Beleza, gente? Então esses são os álcoois. Bom, agora a gente vai falar de uma outra classe de compostos orgânicos que são os fenóis. O que é um fenol, gente? Fenol, ele contém também o grupo hidroxila, certo? Só que ele não vai estar ligado no carbono saturado, né? Porque aí ele seria um álcool. Ele vai estar ligado no carbono aromático, certo? Então a gente vai ter aí, né, o fenol, ele tem o OH ligado ao anel benzênico, né? E o 1-naftol é o OH ligado, né, a uma cadeia de um naftaleno, certo? Tudo bem? Então, ambos, né, os compostos que vocês estão vendo aí, eles não têm OH no carbono saturado mais, né? É um outro tipo de carbono, né? Então, ele é uma outra classe de composto orgânico, tá? O OH está no carbono, né, aromático, então aí ele é fenol. Depois você volta e aí a gente faz o corte. Nossa, engasguei. Na verdade, já tava com um negócio aqui. Certo. Como que eu faço? Eu deixo nesse slide. Volta um pouquinho antes de você começar a tossir. Tá. Eu vou fazer esse slide de novo então, beleza? Melhor. Tá bom. Bom, gente, aqui a gente tem um outro tipo, né, de composto orgânico, né, uma outra classe de compostos orgânicos que são os fenóis. Então, como vocês podem ver aí, né, o fenol, né, ele não está mais ligado a um carbono saturado, né, senão seria um álcool. Ele está ligado a um carbono aromático. Então, vocês estão vendo aí que no fenol, né, que é o fenol comum,
ou hidroxibenzeno, o OH está ligado no anel benzênico, tudo bem? Então a gente tem carbonos aromáticos aí no anel benzênico. E na molécula que vocês estão vendo logo abaixo, que é o naftol, né, o grupo OH está ligado ao anel naftalênico, tá? O anel naftalênico também, né? Todos os carbonos aí, né, dessa cadeia aromática aí, todos os carbonos são aromáticos, certo, gente? Bom, então, fenol é uma outra classe de composto orgânico, né, diferente dos álcoois. E eles vão ter outra característica, tá? Então, esse, né, anel aromático aí, ele vai, né, conferir uma outra característica, uma outra propriedade química, né? Então, por exemplo, nos fenóis, o hidrogênio ele pode, né, gerar soluções ácidas. Então, quando a gente dissolve fenol na água, né, a água, se ela estiver pura inicialmente, quando a gente mede o pH da água após a dissolução do fenol, a gente vai notar que esse pH ele vai diminuir, certo? Então, os fenóis são levemente ácidos. Agora, se a gente dissolver etanol, né, por exemplo, na água, que é um álcool, né, não vai ter alteração no pH. Então, a gente pode dizer que os fenóis são levemente ácidos, né? Então, esse hidrogênio aí, ele pode ser ionizado facilmente, tá? Já o hidrogênio do grupo hidroxila alcoólico, né? Ele não é ionizável, certo, gente? Em condições normais. Então, a gente tem uma diferença aí importante dos álcools para os fenóis, certo? Bom, aqui eu tenho 3 tipos de fenóis, né? Que tem uma certa semelhança, né, entre si. São os chamados cresóis, tá? Que são, né, fenóis que possuem uma cadeiazinha lateral, que é um grupo metil, tá? Então, a gente tem aí no carbono 2, tá, o metil. No carbono 1 a gente sabe que eu tenho sempre, né, a ligação com o grupo funcional, no caso o grupo hidroxila, certo? Então por isso que é 1,2-metilfenol ou ortometilfenol. Então lembra quando a gente tem um anel benzênico dissubstituído, né, nas posições 1 e 2, né, a gente vai ter então uma substituição orto, tá? Ou a gente chama, né, pela nomenclatura usual de ortocresol. A gente tem, né, o metacresol, que é 1,3-metilfenol. Então, vocês notarem aí, né, a cadeiazinha lateral, né, o grupo metil, ele foi para o carbono 3, e 1,4-metilfenol ou parametilfenol, ou ainda, se vocês preferirem, né, pela nomenclatura usual, o paracresol, certo? Então, são todos exemplos de fenóis, tá? E a gente tem aqui, né, nesse slide, fenóis que tem um segundo grupo OH, certo? Então, eles são hidroxifenóis. Então, o que seria o fenol? O que eu considero fenol? Fenol é todo o conjunto, anel benzênico mais o OH. Isso tudo junto é fenol. Só que além de, né, de ter o fenol, né, que é o anel benzênico mais o grupo OH, a gente tem uma hidroxila adicional aí, certo? Então, como a gente vai chamar esse composto aí? A gente vai chamar de 1,2-hidroxifenol, ou eu posso chamar de 1,2-dihidroxibenzeno também, tá? O dihidroxifenol, então ele pode ser, né, orto, ele pode ser meta ou ele pode ser para, tá? Então, o ortohidroxifenol, que tem as hidroxilas nas posições 1 e 2, a gente também pode chamar de catecol, tá? Então, vocês já devem ter ouvido aí falar de catecolaminas, né, como por exemplo adrenalina, dopamina, que são neurotransmissores. Elas têm um grupo catecólico na estrutura, tá? A gente tem o anisol, que é 1,3, né, hidroxifenol, e a gente tem a hidroquinona, tá? Que é 1,4-hidroxifenol. Tudo bem, gente? Então, todas essas moléculas aí que a gente viu são todas, né, todos exemplos de fenóis, beleza? Bom, aqui tem um slide onde a gente tem aí hidroxilas, certo? Mas eu tenho hidroxilas de 2 tipos. Eu tenho hidroxilas fenólicas, que são justamente aquelas que estão ligadas, né, ao anel benzênico, tá? Então, essas 2 hidroxilas fenólicas que estão apontadas aí, se vocês lembrarem, isso aí é um núcleo, né, catecólico, tá? A adrenalina é uma catecolamina, um neurotransmissor. Então, a gente tem aí, né, um grupo, né, de hidroxifenol, certo? A gente tem também uma hidroxila que é alcoólica. Então, como que eu sei que essa hidroxila é alcoólica? Porque o OH ele está ligado, né, um carbono saturado, tá? Então, vocês olharem aí, existe um que está na parte aberta da cadeia, né? Certo? Então, essa hidroxila é alcoólica. Então, se eu falar em função, quais funções eu tenho aí? Eu tenho fenol, tudo bem? E eu tenho álcool também, beleza? Além de uma função nitrogenada que a gente vai ver mais pra frente, beleza, gente? Então, agora vocês sabem, né, o que é álcool, o que é fenol. Ambos têm hidroxila, então cuidado para não confundir, certo? Mas eu tenho que saber a diferença, né?
Hidroxila está no carbono saturado, é álcool. Hidroxila está no carbono aromático. Isso vai ser um fenol. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta para o módulo 2.